Em uma empresa luxuosa, um simples desafio feito por um diretor arrogante desencadeou na revelação que ninguém imaginava. Uma funcionária invisível, sempre ignorada pelos corredores, carregava dentro de si um talento capaz de transformar o destino de centenas de pessoas. Em poucas horas ela virou decisões milionárias de cabeça para baixo, expôs preconceitos profundamente enraizados e mostrou que conhecimento não tem uniforme. O que começou como humilhação pública tornou-se um marco que atravessou países, empresas e até governos. Antes de ouvir esse relato surpreendente e inspirador, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como sempre. Marina Oliveira abriu os olhos no pequeno quarto dos fundos da casa em Sapopemba, zona leste de São Paulo, e por um breve instante permitiu-se ficar ali, olhando para o teto rachado, onde a umidade desenhava mapas imaginários. Tinha 42 anos, mas seu corpo parecia carregar o peso de uma vida inteira de madrugadas acordadas, ônibus lotados e sonhos guardados em gavetas trancadas. Ao seu lado, na cama de solteiro que dividia com a filha Júlia, de 17 anos, a menina dormia profundamente, o rosto tranquilo e iluminado pela luz fraca que entrava pela janela sem cortina. Marina levantou-se com cuidado para não acordar a filha. Vestiu o uniforme azul marinho já puído nas costuras, prendeu os cabelos castanhos em um coque apertado e saiu do quarto em silêncio. Na cozinha minúscula, preparou um café forte e comeu um pedaço de pão com margarina, olhando pela janela para a rua ainda escura. Dali a pouco, teria que pegar 2 ônibus para chegar à região da Avenida Paulista, onde trabalhava como faxineira na Alcântara Consultoria Internacional, uma das maiores empresas de consultoria empresarial do país. Eram quase 2 horas de trajeto, mas Marina nunca reclamava. Aquele emprego, por mais invisível que a fizesse sentir, era o que pagava as contas. Mantinha Júlia na escola e garantia que houvesse comida na mesa todos os dias. Antes de sair, Marina entrou novamente no quarto e beijou a testa da filha. Júlia mexeu-se levemente, murmurando algo incompreensível, e Marina sentiu o coração apertar. A menina estava no último ano do ensino médio, sonhava em fazer faculdade de Relações Internacionais, mas Marina sabia que a realidade financeira era cruel. Não havia dinheiro para uma universidade particular e as públicas eram uma disputa acirrada. Ainda assim, Marina alimentava a esperança de que Júlia conseguisse. A menina era inteligente, estudiosa, merecia um futuro melhor do que o que ela mesma tivera. Marina trancou a porta de casa e desceu a rua estreita até o ponto de ônibus. O bairro estava despertando aos poucos. Algumas janelas acendendo luzes, portões se abrindo, pessoas começando suas jornadas. Ela conhecia aquela rotina como conhecia as linhas da própria mão. 20 anos trabalhando em limpeza, sempre invisível, sempre necessária, mas jamais notada. Subiu no primeiro ônibus, encontrou um lugar perto da janela e encostou a cabeça no vidro frio, deixando a cidade passar em flashes de luzes e sombras. Enquanto o ônibus seguia lentamente pelas ruas ainda sonolentas, Marina deixou sua mente vagar para outro tempo, outro lugar. Ela não gostava de pensar no passado, mas às vezes as memórias chegavam sem pedir licença, invadindo seus pensamentos como fantasmas teimosos. Lembrou-se de quando era criança, filha de Mário e Beatriz Oliveira, diplomatas brasileiros que trabalhavam no Itamaraty. Tinha vivido uma infância privilegiada, morando em embaixadas ao redor do mundo. Paris, Roma, Berlim, Madrid, Londres. Aprendera francês, italiano, alemão, espanhol e inglês, com a mesma naturalidade com que outras crianças aprendem. Andar de bicicleta, frequentara escolas internacionais, conhecera culturas diferentes, crescera acreditando que o mundo inteiro estava a seus pés. Mas tudo mudara quando tinha 19 anos. Seus pais estavam retornando ao Brasil após uma missão na Alemanha, quando o avião enfrentou sérios problemas técnicos. Eles sobreviveram ao pouso forçado, mas as sequelas foram graves. Sua mãe ficou com limitações permanentes de movimento, e seu pai desenvolveu problemas neurológicos que o impediram de continuar trabalhando.
Marina, que estava começando a faculdade de letras na época, teve que abandonar tudo para cuidar deles. As economias da família foram consumidas por tratamentos médicos, a casa teve que ser vendida, e em poucos anos, Marina viu-se sozinha no mundo. Seus pais partiram com poucos meses de diferença um do outro, deixando apenas dívidas e uma filha de 3 anos, que Marina tinha tido com um namorado que desaparecera ao saber da gravidez. Foi assim que Marina Oliveira, a menina que crescera em palácios diplomáticos e dominava 5 idiomas, tornou-se uma faxineira na zona leste de São Paulo. Não por falta de capacidade, mas porque a vida às vezes faz escolhas por nós. Ela tentara alguns empregos que exigiam idiomas, mas sempre faltava o diploma universitário. Sempre havia alguém mais qualificado no papel, mesmo que menos preparado na prática. E então, com uma filha pequena para criar, contas para pagar e nenhuma rede de apoio, Marina aceitou o primeiro trabalho que apareceu: limpeza. E foi ficando. 20 anos depois, ainda estava ali, carregando mops e baldes, limpando banheiros de executivos que ganham em um mês o que ela não via em um ano. O segundo ônibus a deixou na Paulista às 6h15 da manhã. Marina desceu e caminhou 2 quadras até o edifício espelhado de 23 andares, onde ficava a Alcântara Consultoria. Mostrou o crachá para o segurança noturno, cumprimentou-o com um aceno de cabeça e subiu pelo elevador de serviço até o 18º andar. A empresa ocupava 3 andares inteiros do prédio e Marina era responsável pela limpeza do 18º, onde ficavam as salas da diretoria, as salas de reunião principais e os escritórios dos sócios. Enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor silencioso, Marina permitiu-se um momento de tranquilidade. Gostava daquela hora do dia, quando o escritório ainda estava vazio, quando podia trabalhar sem ser interrompida, sem ter que se fazer ainda mais invisível para não incomodar os executivos apressados. Começou pela copa, lavando as louças que tinham ficado da véspera, limpando as bancadas, organizando as xícaras. Depois passou para os banheiros, um trabalho que exigia atenção aos detalhes, e Marina sempre fora meticulosa. Eram quase 7 horas quando ela começou a limpar o corredor principal. Foi então que ouviu vozes vindas da sala de reunião da diretoria. Estranhou, pois nunca havia ninguém àquela hora. As vozes estavam alteradas, tensas, e Marina reconheceu o tom de pânico mesmo sem entender as palavras. Por um instante, pensou em afastar-se, fingir que não tinha ouvido nada, mas sua curiosidade falou mais alto. Aproximou-se discretamente, fingindo limpar o corrimão próximo à porta entreaberta. A voz de Roberto Alcântara, o dono da empresa, ecoava pela sala com uma mistura de raiva e desespero. Marina o conhecia de vista, um homem de 50 e poucos anos, sempre impecavelmente vestido, sempre rodeado de assistentes, sempre com aquela postura de quem nasceu para mandar. Ele era conhecido no escritório por ser exigente ao extremo, impaciente com erros e especialmente duro com funcionários que ele considerava inferiores. Marina já o tinha visto humilhar recepcionistas, gritar com assistentes e tratar funcionários da limpeza como se fossem mobília. Agora, porém, havia algo diferente em sua voz. Era medo, medo puro e incontrolável. A empresa está à beira do colapso, dizia ele para os outros diretores presentes. Tínhamos contratos milionários praticamente fechados com 5 parceiros internacionais. Alemanha, França, Itália, Espanha e Inglaterra. Contratos que sozinhos representam o faturamento de 2 anos inteiros da empresa. Mas os documentos estão todos em idiomas originais, com termos técnicos específicos, cláusulas culturais complexas. E o tradutor que contratamos entregou um trabalho completamente errado. Os parceiros já estão desconfiando da nossa capacidade. Se não respondermos hoje, com traduções perfeitas e propostas ajustadas, perdemos tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Teremos que fechar a filial de São Paulo, demitir mais de 200 pessoas e, possivelmente, encerrar as operações no Brasil. Marina sentiu o estômago revirar. 200 pessoas, 200 famílias. Se a empresa fechasse, ela perderia o emprego. Júlia teria que trancar a escola para trabalhar.
tudo pelo que ela lutara nos últimos 20 anos desmoronaria. Mas não era só por ela. Pensou em Dona Lucinda, que trabalhava na recepção e sustentava 3 netos. Pensou em Marcelo, o segurança que estava pagando o tratamento para a esposa. Pensou em todas aquelas pessoas, invisíveis como ela, que dependiam daqueles salários para sobreviver. Outro diretor falou, a voz também carregada de tensão. Já tentamos todo mundo, Roberto. Todas as empresas de tradução que conhecemos já estão com prazos lotados ou não têm especialistas nas áreas específicas dos contratos. São documentos técnicos de engenharia, finanças internacionais, logística e tecnologia. Precisamos de alguém que entenda não só os idiomas, mas também o contexto cultural de cada país, as expectativas empresariais, os protocolos de negociação. E precisamos disso em menos de 12 horas. Roberto Alcântara soltou uma palavra de baixo calão que Marina preferiu ignorar. Ela continuou, fingindo limpar o corrimão, mas seu coração estava acelerado. Alemão, francês, italiano, espanhol e inglês. Documentos técnicos, contexto cultural. Ela conhecia tudo isso, conhecia tão bem quanto conhecia o próprio nome. Tinha crescido fazendo exatamente esse tipo de trabalho, acompanhando seus pais em negociações internacionais, aprendendo as sutilezas de cada idioma, as diferenças culturais que faziam toda a diferença em acordos empresariais. Mas ela era invisível. Era a faxineira. Ninguém perguntaria sua opinião. Ninguém sequer a enxergava como um ser humano completo, apenas como a mulher que limpava os banheiros e esvaziava as lixeiras. A reunião continuou por mais alguns minutos, cada vez mais tensa, até que Roberto Alcântara explodiu. Vocês são todos incompetentes. Todos. Pago salários altíssimos, e na hora que preciso de verdade, ninguém resolve nada. Vou perder tudo por causa da incompetência alheia. Marina ouviu passos rápidos e instintivamente se afastou do corrimão, voltando para seu carrinho de limpeza. A porta da sala se escancarou e Roberto Alcântara saiu como um furacão, o rosto vermelho de raiva, os punhos cerrados. Ele parou no meio do corredor, olhando para os lados como se procurasse alguém para descontar sua frustração, e seus olhos pousaram em Marina. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem estava prestes a humilhar alguém apenas para se sentir melhor. Você! Gritou ele, caminhando na direção dela com passos largos. Os outros diretores saíram da sala atrás dele, formando uma plateia involuntária. Marina segurou o pano de limpeza com mais força, mantendo o olhar baixo como sempre fazia quando os executivos se aproximavam. Roberto Alcântara parou a poucos centímetros dela, segurando um dos contratos nas mãos. Era um documento grosso com várias páginas, claramente em alemão. Marina reconheceu o papel timbrado, o formato oficial, até mesmo algumas palavras, que conseguia ler de longe. Olha só, disse Roberto com um sorriso cruel, apontando o documento para Marina. Aqui está meu problema. Um contrato em alemão que vale milhões e ninguém consegue traduzir direito. Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que significa ter responsabilidade por centenas de empregos? Claro que não sabe. Você só sabe esfregar chão. Os outros diretores riram nervosamente, desconfortáveis, mas sem coragem de intervir. Marina continuou em silêncio, sentindo o sangue subir para o rosto. 20 anos. 20 anos aguentando olhares de superioridade, comentários maldosos disfarçados de brincadeira, a constante sensação de ser menos humana do que os outros. Roberto continuou, agora claramente se divertindo com a situação. Sabe o que eu faço? Vou dar meu relógio para você se conseguir traduzir isso aqui. Ele levantou o pulso, mostrando um relógio dourado, que provavelmente custava mais do que Marina ganhava em 5 anos. Vai lá, tenta. Ou você acha que traduzir um contrato internacional é tão fácil quanto limpar um vaso sanitário? A risada dos diretores ecoou pelo corredor. Marina sentiu algo se romper dentro dela. Não era raiva, não era mágoa. Era cansaço. Cansaço de ser invisível. Cansaço de ser subestimada. Cansaço de carregar um mundo inteiro de conhecimento dentro de si e nunca poder mostrar,
porque ninguém se dava ao trabalho de perguntar. Lentamente, ela tirou as luvas de borracha que usava para limpar, dobrou-as com cuidado e as colocou sobre o carrinho. Depois ergueu os olhos e olhou diretamente para Roberto Alcântara, não com desafio, mas com uma dignidade serena que o fez dar um passo atrás instintivamente. "Posso ver o documento", disse ela, a voz calma, mas firme. Roberto hesitou por um segundo, confuso com a reação, mas depois estendeu o papel com um sorriso zombeteiro. Marina pegou o contrato e começou a ler em silêncio. As palavras em alemão fluíam naturalmente em sua mente, como se nunca tivesse parado de usá-las. Era um contrato de parceria tecnológica com uma empresa de Munique, detalhando cronogramas de implementação, cláusulas de propriedade intelectual, penalidades por atraso e um sistema de bonificação por antecipação de entrega. Ela virou algumas páginas, analisando os detalhes, e então começou a falar, em português fluente, mas com a precisão técnica de quem realmente entendia cada palavra. Este é um contrato de parceria tecnológica com a Mueller Solutions de Munique. A cláusula 3.2 estabelece que a entrega do projeto deve ocorrer em até 180 dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato. Há uma penalidade de 2% sobre o valor total para cada semana de atraso. No entanto, a cláusula 3.4, que aparentemente foi ignorada na tradução anterior, oferece um desconto de 15% no valor total se a empresa brasileira antecipar a entrega em pelo menos 30 dias. Além disso, há uma oferta de exclusividade no mercado sul-americano, mencionada na cláusula 6.1, que só é válida se a resposta afirmativa for enviada em até 24 horas após o recebimento do contrato. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto Alcântara estava pálido, a boca entreaberta, os olhos arregalados. Os outros diretores olhavam para Marina como se ela tivesse acabado de revelar ser um ser de outro planeta. Ninguém ria mais. Ninguém fazia piadas. Marina continuou, virando mais algumas páginas. A cláusula 7.3 menciona expectativas culturais alemãs específicas sobre pontualidade e precisão nos relatórios mensais. A tradução anterior aparentemente usou termos informais demais, o que pode ter causado desconfiança nos parceiros alemães. Em negociações com empresas alemãs, especialmente da região da Baviera, há uma expectativa de formalidade extrema e detalhamento técnico. Qualquer desvio disso é interpretado como falta de seriedade. "Como?", sussurrou um dos diretores, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de grau. "Como você sabe disso?" Marina olhou para ela e por um momento pensou em não responder, em manter seus segredos guardados como sempre fizera. Mas algo tinha mudado. Talvez fosse o cansaço de tantos anos calada. Talvez fosse a lembrança de Júlia dormindo no quarto apertado, sonhando com um futuro melhor. Talvez fosse simplesmente a hora de parar de ser invisível. "Cresci em embaixadas", respondeu ela com simplicidade. "Meus pais eram diplomatas. Morei na Alemanha por 4 anos, na França por 3, na Itália por 3, na Espanha por 2 e na Inglaterra por 5. Falo alemão, francês, italiano, espanhol e inglês fluentemente. E cresci assistindo meus pais negociarem acordos internacionais. Então conheço não apenas os idiomas, mas também os protocolos culturais e empresariais de cada país." Roberto Alcântara parecia ter sido atingido por um raio. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas nenhuma palavra saiu. Foi outro diretor quem falou, um homem mais jovem de terno cinza. "Você tem formação acadêmica nessas áreas?" Marina balançou a cabeça. "Comecei faculdade de letras, mas tive que abandonar quando meus pais adoeceram. Depois disso, a vida não me deu muitas escolhas. Mas o conhecimento está aqui", disse ela, tocando levemente a própria cabeça. "E as experiências também." A diretora de cabelos grisalhos deu um passo à frente, o rosto agora sério. "Você disse que há outros contratos. Em francês, italiano, espanhol e inglês. Você consegue traduzir todos eles? Com essa mesma precisão, entendendo as nuances culturais?" Marina respirou fundo. Conseguir era uma coisa,
Querer era outra. Por que deveria ajudar pessoas que a trataram como lixo durante anos? Por que deveria salvar uma empresa onde era invisível, onde seu trabalho era menosprezado, onde sua humanidade era constantemente questionada? Mas então pensou em Dona Lucinda, em Marcelo, em todas as outras pessoas invisíveis como ela que perderiam seus empregos. Pensou em Júlia, que precisava daquele salário para continuar estudando. Pensou que talvez, só talvez, aquela fosse uma oportunidade de mudar não apenas sua vida, mas também a vida de outros que viviam nas sombras. Consigo, respondeu ela. Posso traduzir todos os contratos, adaptando a linguagem para as expectativas culturais de cada parceiro. Posso também revisar as propostas de resposta para garantir que estejam alinhadas com os protocolos de negociação de cada país. E posso fazer isso em 12 horas, se tiver um espaço tranquilo para trabalhar e acesso a um computador. Roberto Alcântara finalmente recuperou a voz, mas toda a arrogância havia desaparecido. No lugar havia desespero puro. "O que você quer?" perguntou ele, a voz rouca. "Dinheiro? Quanto?" Marina olhou para ele, para aquele homem que minutos antes a humilhava por diversão, e sentiu uma estranha mistura de pena e determinação. Não era sobre vingança, nunca fora. Era sobre dignidade. Era sobre provar que valor não está no cargo, mas na pessoa. "Quero 3 coisas", disse ela calmamente. "Primeiro, um pedido público de desculpas, para mim e para todos os funcionários que você já tratou como inferiores. Segundo, autoridade para criar protocolos de comunicação internacional nesta empresa e treinar equipes adequadamente. E terceiro, um programa interno para identificar competências escondidas entre funcionários subestimados. Quantas pessoas neste prédio têm habilidades que nunca foram perguntadas? Quantos talentos estão sendo desperdiçados porque alguém decidiu que uniforme de faxineira significa incompetência?" O silêncio voltou a dominar o corredor. Os diretores olhavam uns para os outros, claramente divididos entre o orgulho ferido e a necessidade desesperada de salvar a empresa. Foi a diretora de cabelos grisalhos quem quebrou o silêncio, virando-se para Roberto. "Ela está certa", disse com firmeza. "Precisamos dela. E mais do que isso, ela tem razão sobre subestimarmos as pessoas. Se concordarmos com as condições dela, salvamos a empresa e ainda aprendemos algo valioso no processo." Roberto Alcântara fechou os olhos por um longo momento. Marina podia ver a batalha interna acontecendo, o orgulho lutando contra a necessidade. Quando ele abriu os olhos novamente, havia algo diferente neles. Não era humildade exatamente, mas talvez fosse o começo de uma consciência. "Está bem", disse ele, a voz baixa mas clara. "Todas as 3 condições. Mas primeiro, por favor, salve esses contratos. Salve esta empresa. Salve esses empregos." Marina assentiu lentamente. "Vou precisar de uma sala, os 5 contratos, acesso a um computador com internet e algumas horas sem interrupções. Posso usar meu celular para ligar para minha filha e avisar que vou chegar tarde?" "Pode usar o telefone da minha sala", disse a diretora de cabelos grisalhos, que se apresentou como Helena Cardoso. "E eu mesma vou garantir que você tenha tudo o que precisa. Venha comigo." Marina pegou seus pertences pessoais do carrinho de limpeza, uma bolsa surrada, onde carregava sua carteira, o celular antigo e uma foto de Júlia. Seguiu Helena pelos corredores que limpara 1000 vezes, mas agora com um propósito completamente diferente. Os outros diretores as observavam em silêncio, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Helena a levou até uma sala de reunião menor, com uma grande mesa de vidro, cadeiras confortáveis e uma parede inteira de janelas com vista para a Avenida Paulista. Marina nunca tinha entrado naquela sala antes, sempre a limpara de fora, olhando através da porta entreaberta. "Vou buscar os contratos e um laptop", disse Helena. "Precisa de algo mais? Café? Comida?" Marina balançou a cabeça, ainda tentando processar a reviravolta surreal que sua manhã tinha tomado. Helena saiu, e ela ficou sozinha na sala pela primeira vez. Caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo, o trânsito já caótico das 8 da manhã,
As pessoas minúsculas correndo de um lado para o outro. Seu reflexo no vidro a encarava de volta. Uma mulher de 42 anos, com uniforme de faxineira, olheiras profundas, mãos calejadas pelo trabalho. Mas também uma mulher que dominava 5 idiomas, que conhecia o mundo, que tinha conhecimento suficiente para salvar uma empresa inteira do colapso. Quantas outras Marinas existiam por aí, invisíveis em seus uniformes, carregando mundos inteiros dentro de si, que ninguém nunca perguntava sobre. Helena voltou com uma pilha de documentos e um laptop último modelo. Aqui está tudo. Os 5 contratos, as traduções anteriores que estavam erradas e algumas anotações sobre o histórico de negociação com cada parceiro. Se precisar de qualquer coisa, é só me ligar no ramal 2103. Boa sorte, Marina. E obrigada. Marina sentou-se na cadeira, que era mais confortável do que qualquer móvel que tinha em casa, e abriu o primeiro contrato. Era o alemão que já tinha lido parcialmente. Começou a trabalhar, e enquanto suas mãos digitavam e sua mente transitava facilmente entre idiomas e culturas, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade exatamente. Era propósito. Era a sensação de que talvez, finalmente, depois de 20 anos invisível, ela estava sendo vista. As horas seguintes passaram em um ritmo frenético, que Marina não experimentava há décadas. Seus dedos voavam sobre o teclado, alternando entre documentos, dicionários técnicos online e suas próprias memórias de negociações que tinha presenciado na infância e adolescência. O contrato alemão foi o primeiro, e ela trabalhou com uma precisão cirúrgica, não apenas traduzindo palavras, mas reconstruindo significados, adaptando tons, ajustando expectativas culturais em cada frase. Quando terminou a tradução do contrato da Müller Solutions, Marina não apenas corrigiu os erros técnicos da versão anterior, mas também adicionou um parágrafo de apresentação que seguia perfeitamente os protocolos alemães de formalidade. Mencionou a tradição de excelência brasileira, fez referências sutis à pontualidade e eficiência que os alemães tanto valorizam, e estruturou a proposta de forma que cada ponto estivesse numerado, detalhado e fundamentado. Sabia que para empresários de Munique, especialmente da região conservadora da Baviera, a forma era tão importante quanto o conteúdo. O contrato francês veio em seguida, um acordo de parceria comercial com uma empresa de Lyon, especializada em logística internacional. Marina sorriu ao ler o documento original. Francês sempre foi sua língua favorita, aquela que seus pais falavam em casa quando queriam privacidade, aquela que ela associava a tardes de verão, nos jardins das Tulherias e croissants quentes nas manhãs de domingo. A tradução anterior tinha sido tecnicamente correta, mas fria, burocrática, desprovida da elegância que os franceses esperavam mesmo em documentos comerciais. Marina reescreveu tudo, mantendo a precisão técnica, mas adicionando uma fluidez poética, usando construções que soavam naturais para um leitor francês, incluindo referências culturais sutis que demonstravam respeito e conhecimento profundo da cultura. O italiano foi mais desafiador, não pela língua em si, mas pelo contexto. Era um contrato com uma empresa familiar de Milão, e Marina sabia que negócios com empresas familiares italianas exigiam um equilíbrio delicado entre profissionalismo e calor humano. Italianos valorizam relacionamentos pessoais até mesmo em grandes transações comerciais. A tradução anterior tinha sido excessivamente formal, quase hostil em seu distanciamento. Marina suavizou o tom sem perder a seriedade, adicionou expressões que transmitiam confiança e parceria de longo prazo, fez referências ao compromisso familiar com excelência, algo que ressoaria profundamente com os parceiros milaneses. O espanhol apresentou suas próprias nuances. O contrato era com uma empresa de Barcelona, e Marina teve que navegar cuidadosamente entre o espanhol castelhano e as particularidades catalãs. Catalães são orgulhosos de sua identidade regional, e qualquer deslize linguístico poderia ser interpretado como desrespeito. Ela revisou cada termo, garantindo que o vocabulário fosse apropriado, que as referências culturais reconhecessem tanto a tradição espanhola quanto a
Identidade catalã distintiva. Adicionou menções sutis à inovação e ao espírito empreendedor, característicos de Barcelona, demonstrando que a empresa brasileira entendia e respeitava seus parceiros. O inglês foi o último e, paradoxalmente, o mais complexo. O contrato era com uma empresa de Londres, mas inglês britânico de negócios é vastamente diferente do inglês americano, que muitos tradutores brasileiros aprendem. Marina tinha que garantir não apenas a precisão técnica, mas também o tom característico da formalidade britânica, que é mais sutil e indireto do que a diretividade americana. Revisou cada frase, ajustou construções para soarem naturalmente britânicas, incluiu expressões idiomáticas apropriadas e estruturou as propostas de forma que respeitassem os protocolos empresariais londrinos. Quando Marina finalmente terminou o último documento, eram 4:30 da tarde. Tinha trabalhado por mais de 8 horas sem parar, sem almoçar, apenas bebendo café que Helena periodicamente trazia para ela. Seus olhos ardiam, suas costas doíam, mas havia uma satisfação profunda no peito. Tinha feito um trabalho impecável. Sabia disso com a certeza de quem domina verdadeiramente o que faz. Ela salvou todos os arquivos, organizou-os em uma pasta e então se permitiu recostar na cadeira por um momento, fechando os olhos. Foi quando ouviu a porta da sala se abrir. Helena entrou, seguida por Roberto Alcântara e outros 3 diretores. Todos tinham expressões tensas, ansiosas. Terminou? Perguntou Helena, a voz carregada de esperança e medo misturados. Marina abriu os olhos e assentiu. Todos os 5 contratos estão traduzidos, revisados e adaptados culturalmente. Também preparei propostas de resposta para cada um, seguindo os protocolos específicos de cada país. Há algumas observações importantes em cada documento que vocês precisam ler antes de enviar. Roberto aproximou-se da mesa, olhando para o laptop como se fosse um oráculo sagrado. Posso ver? Marina girou o computador para ele e começou a explicar apontando para cada documento. O contrato alemão tinha uma cláusula de desconto por antecipação que a tradução anterior não tinha destacado adequadamente. Se vocês se comprometerem a antecipar a entrega em 30 dias, ganham 15% de desconto no valor total e ainda abrem caminho para uma exclusividade no mercado sul-americano. No contrato francês, havia uma oportunidade de expansão para outros países francófonos da África que estava enterrada no meio do texto. Destaquei isso na minha tradução. No italiano, há uma cláusula que permite participação acionária minoritária após 2 anos de parceria bem-sucedida, algo que a tradução anterior interpretou completamente errado. No espanhol, descobri que eles estão dispostos a investir em infraestrutura aqui no Brasil se o projeto inicial for bem-sucedido. E no inglês, há uma proposta de treinamento cruzado de equipes que pode reduzir custos operacionais em até 20%. Os diretores olhavam para ela como se estivesse falando em línguas alienígenas. Helena foi a primeira a reagir, pegando o laptop e começando a ler os documentos rapidamente, seus olhos se arregalando a cada parágrafo. Isso é, ela pausou, procurando palavras. Isso é brilhante. Não é apenas tradução. É consultoria estratégica. Você não apenas traduziu os contratos, você encontrou oportunidades que nós nem sabíamos que existiam. Marina deu de ombros, de repente consciente de que ainda estava usando seu uniforme de faxineira, de que suas mãos ainda tinham calos do trabalho de limpeza, de que ela ainda era fundamentalmente a mesma pessoa que tinha chegado ali às 6 da manhã para esfregar banheiros. Apenas fiz o que qualquer tradutor competente faria. Li nas entrelinhas, entendi o contexto, adaptei o conteúdo. Roberto Alcântara estava pálido, mas não de raiva desta vez. Era algo mais complexo, uma mistura de choque, vergonha e admiração relutante. Quanto tempo você precisaria para fazer isso profissionalmente? Quero dizer, se fosse contratada para isso. Depende da complexidade dos contratos, respondeu Marina. Mas com a experiência que tenho, provavelmente metade do tempo que tradutores convencionais levariam. E com precisão muito maior, especialmente nas nuances culturais. Helena fechou o laptop e olhou diretamente para Roberto. Precisamos enviar esses documentos agora. E depois,
Precisamos ter uma conversa séria sobre as condições que Marina estabeleceu. Roberto assentiu, mas havia algo em seus olhos que Marina não conseguia decifrar completamente. Era rendição? Era respeito? Era simplesmente pragmatismo empresarial? Vamos enviar, disse ele. E Marina? Você pode. Ele hesitou. Você pode ficar disponível? No caso de algum parceiro responder com dúvidas? Marina olhou para o relógio na parede. Eram quase 5 horas. Júlia sairia da escola em breve. Estaria em casa esperando. Tenho que ir para casa, disse ela firmemente. Minha filha me espera, mas posso deixar meu número de celular e responder por telefone se for necessário. A expressão de Roberto mostrou surpresa, como se nunca tivesse ocorrido a ele que a faxineira pudesse ter uma vida fora daquele prédio, responsabilidades, pessoas que dependiam dela. Claro, disse ele rapidamente. Claro que sim. Helena, anote o número. Dela. Marina forneceu seu número, pegou sua bolsa surrada e se levantou. Seus músculos protestaram depois de tantas horas sentada em uma posição, e ela teve que se segurar na mesa por um momento. Helena percebeu e se aproximou, preocupada. Você está bem? Marina assentiu, só cansada. Foi um dia, ela sorriu levemente, diferente. Antes de ir, disse Helena, pegando a bolsa e tirando uma carteira. Queremos compensá-la pelo trabalho de hoje. Quanto você cobra? Marina olhou para a carteira e então para Helena. Por um momento pensou em todas as contas atrasadas, no material escolar que Júlia precisava, nas reformas que a casa precisava. Mas então pensou nas condições que tinha estabelecido, no pedido de desculpas que ainda não tinha acontecido, no programa de valorização de talentos que ainda era apenas uma promessa. Não precisa, disse ela calmamente. Quando as condições que estabeleci forem cumpridas, aí podemos conversar sobre compensação. Helena pareceu impressionada, mas guardou a carteira. Você é uma mulher de princípios, Marina. Marina deu de ombros. Sou apenas uma mulher cansada de ser invisível. Ela saiu da sala, atravessou os corredores que conhecia tão bem, desceu pelo elevador de serviço e deixou o prédio. A Avenida Paulista estava caótica no horário de rush, pessoas correndo em todas as direções, o barulho ensurdecedor do trânsito, o cheiro de poluição e comida de rua misturados no ar quente da tarde. Marina caminhou até o ponto de ônibus, e foi só quando se sentou no banco duro de metal que a realidade do que tinha acontecido realmente a atingiu. Ela tinha feito aquilo. Tinha se levantado contra anos de invisibilidade. Tinha provado seu valor. Tinha salvado uma empresa inteira do colapso. E mais importante, tinha plantado uma semente, a ideia de que talvez houvesse outros como ela, outros talentos escondidos, atrás de uniformes e cargos subestimados. O ônibus chegou superlotado, como sempre. Marina entrou. Encontrou um lugar para ficar em pé, segurando-se no corrimão, enquanto o veículo se movia lentamente pelo trânsito. Ao seu redor, outras pessoas cansadas voltando para casa depois de longos dias de trabalho. Quantas delas tinham histórias não contadas? Quantas tinham talentos desperdiçados? Quantas eram invisíveis como ela tinha sido? Quando finalmente chegou em casa, eram quase 7 da noite. Júlia estava na sala, cercada de livros e cadernos, estudando como sempre. A menina levantou os olhos quando Marina entrou, e seu rosto se iluminou. Mãe, você está atrasada. Estava preocupada. Marina deixou a bolsa cair no chão e se sentou no sofá ao lado da filha, de repente exausta de uma forma que ia além do físico. Era um cansaço emocional, o tipo que vem de ter guardado um mundo inteiro dentro de si por tanto tempo. Desculpa, filha. Tive um dia, ela pausou, procurando as palavras certas. Um dia diferente. Júlia fechou o livro e olhou para a mãe com atenção. A menina tinha 17 anos, mas seus olhos tinham uma maturidade que vinha de crescer em uma casa onde dinheiro era sempre escasso, onde luxos eram inexistentes, onde mãe e filha dependiam uma da outra para tudo. Ela tinha os mesmos cabelos castanhos de Marina, os mesmos olhos escuros e expressivos, a mesma determinação silenciosa que vinha de ter que lutar por cada conquista.
Aconteceu alguma coisa no trabalho? Perguntou ela, e havia preocupação em sua voz. Você está bem? Marina olhou para a filha, para aquela menina que era sua razão de existir, sua motivação para acordar todas as manhãs às 4:30, sua esperança de que o futuro pudesse ser diferente. E, de repente, as palavras começaram a sair. Toda a história do dia, desde o momento em que ouviu a reunião até a tradução dos contratos, a humilhação pública, a revelação de seus talentos escondidos, as condições que tinha estabelecido. Júlia ouviu em silêncio, seus olhos se arregalando progressivamente. Quando Marina terminou, a menina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, sussurrou ela, por que você nunca me contou? Sobre os idiomas, sobre a vida que você teve, sobre tudo que você abriu mão? Marina limpou as lágrimas da filha com ternura. Porque não queria que você sentisse que eu tinha sacrificado minha vida por você. Porque cada escolha que fiz por amor, não por obrigação. E por que ela hesitou? Eu acho que estava com vergonha. Vergonha de ter caído tão longe do que meus pais tinham me preparado para ser. Júlia abraçou a mãe com força, e Marina sentiu as próprias lágrimas finalmente caindo. Quantos anos tinha segurado tudo aquilo? Quantos anos tinha fingido que não importava ser invisível, que não doía ser subestimada, que não fazia diferença ter um mundo de conhecimento dentro dela que ninguém nunca perguntava sobre? Você é incrível, sussurrou Júlia contra o ombro de Marina, a mulher mais incrível que eu conheço. E eu vou fazer tudo valer a pena, mãe. Vou estudar, vou passar no vestibular, vou fazer relações internacionais como sempre sonhei. E vou fazer você se orgulhar. Marina se afastou levemente e segurou o rosto da filha entre as mãos. Eu já me orgulho, filha. Mais do que você pode imaginar. Você é tudo o que eu sempre quis ser. Tudo o que eu poderia ter sido se as circunstâncias fossem diferentes. Elas ficaram assim por um longo momento. Mãe e filha, duas mulheres unidas por sangue, amor e uma determinação compartilhada de que o futuro seria melhor. Eventualmente, Júlia se levantou e foi para a cozinha, voltando com 2 pratos de comida que tinha preparado mais cedo. Arroz, feijão, um pedaço de frango grelhado e salada. Simples, mas feito com amor. Comeram juntas na mesa pequena da cozinha, conversando sobre o dia, sobre as possibilidades que aquela reviravolta poderia trazer. Júlia estava entusiasmada, fazendo planos, imaginando futuros. Marina ouvia com um sorriso, mas parte dela ainda estava cautelosa. Tinha aprendido da maneira mais dura que esperança podia ser perigosa, que acreditar em mudanças podia levar a decepções devastadoras. Foi quando o telefone celular de Marina tocou. Ela olhou para a tela, não reconheceu o número, mas tinha um pressentimento. Atendeu, colocando no viva-voz para que Júlia pudesse ouvir. Marina, a voz de Helena Cardoso veio do outro lado, animada e urgente. Você não vai acreditar. As respostas começaram a chegar. Marina sentiu o coração acelerar. E, todas positivas. Todas. A empresa alemã confirmou o contrato com o desconto por antecipação e já enviou a documentação para a exclusividade sul-americana. A francesa ampliou a proposta para incluir 3 países africanos francófonos. A italiana confirmou a participação acionária futura e aumentou o valor inicial em 20%, como demonstração de boa-fé. A espanhola está enviando uma equipe para cá na próxima semana para discutir o investimento em infraestrutura. E a inglesa não só confirmou tudo, mas convidou nossa empresa para uma feira internacional em Londres daqui a 2 meses. Marina teve que se sentar, suas pernas de repente fracas. Júlia estava ao seu lado, os olhos arregalados, a boca aberta em choque. Helena continuou, a voz agora mais séria. Marina, você salvou a empresa. Mais do que isso, você transformou o que seria uma crise em uma das maiores expansões da história da Alcântara Consultoria. Roberto está. Ela pausou. Ele está em choque. Todos nós estamos. E ele quer falar com você amanhã de manhã, oficialmente. Sobre as condições, perguntou Marina, a voz firme apesar das emoções turbulentas. Sobre tudo. Sobre as condições.
sobre seu futuro aqui, sobre o programa de talentos. Marina, isso vai mudar tudo. Para você, para a empresa, para todos. Marina respirou fundo. Estarei lá às 8 da manhã. Não precisa chegar tão cedo, disse Helena rapidamente. Pode chegar às 9, às 10. Você merece descansar. Marina sorriu levemente. Acordar cedo é hábito de 20 anos. Não muda da noite para o dia. Às 8 está bom? Ela desligou o telefone e olhou para Júlia, que estava com lágrimas escorrendo pelo rosto novamente, mas desta vez eram lágrimas de alegria pura. Mãe, sussurrou ela. Mãe, você conseguiu. Marina puxou a filha para outro abraço e desta vez permitiu-se acreditar apenas por um momento que talvez as coisas realmente pudessem mudar. Que talvez toda aquela dor, toda aquela luta, todo aquele tempo sendo invisível, finalmente tivesse um propósito. Naquela noite, Marina deitou na cama que dividia com Júlia, mas o sono não veio facilmente. Sua mente estava acelerada, processando tudo o que tinha acontecido, imaginando o que o dia seguinte traria. Pensou em seus pais, em como teriam se orgulhado. Pensou nas embaixadas onde tinha crescido, nos idiomas que tinha aprendido quase por osmose, nas negociações que tinha assistido, sem perceber que estava absorvendo conhecimento que seria crucial décadas depois. Pensou também em todas as outras pessoas como ela, invisíveis em seus uniformes, carregando mundos inteiros dentro de si. O porteiro que talvez falasse mandarim, a recepcionista que talvez soubesse programar, o funcionário da manutenção que talvez tivesse um diploma guardado em uma gaveta. Quantos talentos estavam sendo desperdiçados porque ninguém se dava ao trabalho de perguntar? O programa que ela tinha exigido não era apenas sobre ela. Era sobre todos eles. Era sobre criar um sistema onde valor fosse reconhecido, independentemente do cargo, onde perguntas fossem feitas, onde oportunidades fossem dadas. Era sobre quebrar a invisibilidade que mantinha tantas pessoas presas em vidas menores do que suas capacidades permitiriam. Marina finalmente adormeceu pouco antes da meia-noite, e pela primeira vez em anos não sonhou com corredores vazios e banheiros para limpar. Sonhou com embaixadas, com idiomas fluindo naturalmente, com negociações bem-sucedidas, com portas se abrindo em vez de se fecharem. Quando o despertador tocou às 4:30 da manhã, como sempre, Marina acordou com uma sensação diferente. Não era exatamente felicidade, era mais complexo do que isso. Era expectativa. Era a sensação de que finalmente, depois de tanto tempo, ela estava caminhando em direção a algo, em vez de apenas sobrevivendo. Júlia acordou junto com ela, o que era incomum. Mãe, disse a menina, ainda sonolenta, eu quero ir com você hoje. Quero ver a empresa, ver onde tudo aconteceu. Marina hesitou. Filha, você tem aula. Júlia balançou a cabeça. É sexta-feira, não tenho nada importante hoje. Por favor, mãe. Eu preciso ver isso. Preciso ver. Você sendo reconhecida. Marina olhou para a filha, para aqueles olhos suplicantes, e sentiu o coração amolecer. Está bem, mas você fica quietinha, só observando. Elas se arrumaram juntas, Marina colocando seu uniforme como sempre, Júlia vestindo o uniforme escolar. Tomaram café rapidamente e saíram para a jornada de ônibus. Desta vez, porém, a viagem pareceu diferente. Marina apontou pontos da cidade para Júlia, contou histórias de outros lugares que tinha conhecido e pela primeira vez em anos falou abertamente sobre seu passado, sem sentir vergonha. Quando chegaram ao prédio da Alcântara Consultoria, eram 7:45. O segurança, Marcelo, olhou surpreso ao ver Marina com uma adolescente ao lado. Bom dia, dona Marina, tudo bem? Marina sorriu. Tudo bem, Marcelo, esta é minha filha, Júlia. Ela vai ficar comigo hoje. Marcelo assentiu, claramente curioso, mas educado demais para perguntar. Elas subiram pelo elevador, e quando as portas se abriram no 18º andar, Marina viu que havia algo diferente. O corredor estava cheio de gente. Funcionários de todos os departamentos, diretores, assistentes.
até pessoas que Marina reconhecia de outros andares. Todos se viraram quando ela saiu do elevador. E então, para seu completo choque, começaram a aplaudir. Marina ficou paralisada, sem saber como reagir. Júlia apertou sua mão, também surpresa. Helena Cardoso caminhou até elas, um sorriso enorme no rosto. Marina, seja bem-vinda. E você deve ser Júlia. É um prazer conhecer a filha de nossa heroína. Júlia corou, mas sorriu orgulhosa. O prazer é meu. Helena guiou-as através da multidão de funcionários aplaudindo, muitos deles com lágrimas nos olhos, outros com expressões de gratidão pura. Marina ouviu fragmentos de conversas enquanto passava. Ela salvou meus empregos, ela nos salvou. Obrigado, Marina, obrigado. Elas chegaram à sala de reunião da diretoria, aquela mesma onde tudo tinha começado. 24 horas antes. A porta se abriu. E lá dentro estavam todos os diretores, incluindo Roberto Alcântara. Mas desta vez, a atmosfera era completamente diferente. Não havia arrogância, não havia superioridade. Havia respeito. Roberto Alcântara estava de pé ao lado da mesa de reunião, e pela primeira vez desde que Marina o conhecia, ele parecia genuinamente desconfortável. Não era a arrogância ensaiada de ontem, não era a raiva explosiva que ela tinha testemunhado tantas vezes. Era algo mais humano, mais vulnerável. Ele estava sendo forçado a confrontar suas próprias falhas, e Marina podia ver que isso não era fácil para ele. Bom dia, Marina, disse ele, a voz cuidadosa. E esta deve ser sua filha. Júlia, apresentou Marina, colocando a mão protetoramente no ombro da menina. Ela quis vir hoje. Roberto assentiu e gesticulou para as cadeiras ao redor da mesa. Por favor, sentem-se. Temos muito a conversar. Marina guiou Júlia até 2 cadeiras próximas, consciente de que todos os olhos da sala estavam sobre elas. Além de Roberto e Helena, havia outros 5 diretores presentes, todos com expressões sérias, mas respeitosas. A transformação em 24 horas era quase surreal. Roberto limpou a garganta, claramente ensaiando. Mentalmente o que diria? Marina, antes de falarmos sobre qualquer outra coisa, eu preciso fazer algo que deveria ter sido feito ontem, mas que, para minha vergonha, preciso fazer agora. Ele pausou, respirou fundo e olhou diretamente para ela. Eu peço desculpas. Públicas, sinceras e irrevogáveis. Ontem eu te tratei de forma deplorável. Te humilhei, te subestimei, te desrespeitei de todas as formas possíveis. E não foi a primeira vez. Durante anos, tratei você e outros funcionários como se fossem invisíveis, como se fossem menos humanos do que eu. E estava profundamente errado. O silêncio na sala era absoluto. Marina podia sentir Júlia ao seu lado, tensa com emoção. Ela mesma estava lutando para manter a compostura, décadas de dor e humilhação subitamente sendo reconhecidas. Roberto continuou, e Marina percebeu que suas mãos tremiam levemente. Você não apenas salvou esta empresa, Marina. Você me deu uma lição que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Valor não tem uniforme. Competência não tem cargo. E dignidade não é algo que se ganha. É algo que toda pessoa merece pelo simples fato de ser humana. Eu falhei em reconhecer isso, e por isso peço seu perdão. Não porque preciso de você para salvar meus negócios, mas porque é o certo a fazer. Marina olhou para ele por um longo momento, processando as palavras. Parte dela queria permanecer cética, desconfiar das motivações, questionar se aquilo era genuíno ou apenas pragmatismo empresarial. Mas outra parte, a parte que tinha carregado tanto peso por tanto tempo, precisava acreditar que pessoas podiam mudar, que reconhecimento podia ser real. Aceito suas desculpas, disse ela finalmente, a voz calma, mas firme. Não apenas por mim, mas por todos os funcionários que você tratou da mesma forma. E aceito porque acredito que você pode ser melhor, que todos nós podemos ser melhores. Roberto assentiu, claramente aliviado, mas também visivelmente emocionado. Helena Cardoso limpou discretamente os olhos, e Marina percebeu que vários outros diretores também estavam emocionados. Talvez aquele momento fosse transformador não apenas para ela, mas para todos ali presentes. Agora, disse Helena, pegando uma pasta e abrindo-a sobre a mesa, vamos falar sobre seu futuro aqui. Marina,
gostaríamos de oferecer a você o cargo de diretora de Relações Internacionais. O salário inicial seria de R$ 45.000 mensais, com bônus por desempenho, plano de saúde completo para você e sua família e participação nos lucros da empresa. Você teria autonomia completa para montar sua equipe, definir estratégias e representar a empresa em negociações internacionais. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. R$ 45.000. Era mais do que ela ganhava em um ano inteiro limpando escritórios. Era a diferença entre sobreviver e viver. Era a possibilidade de Júlia fazer faculdade sem se matar de trabalhar. Era a chance de finalmente respirar depois de 20 anos sufocada. Júlia apertou a mão da mãe tão forte que Marina pensou que os ossos poderiam quebrar. Ela olhou para a filha e viu lágrimas escorrendo livremente pelo rosto da menina. Mãe, sussurrou Júlia. Mãe, você conseguiu. Marina voltou sua atenção para Helena, para Roberto, para os outros diretores. Aceito, disse ela, a voz embargada de emoção. Aceito o cargo, mas apenas se a terceira condição que estabeleci também for cumprida. O programa de identificação de talentos entre funcionários subestimados. Roberto assentiu imediatamente. Sobre isso, ele se virou para um dos diretores, um homem de meia-idade que Marina reconhecia como Gustavo Ferreira, diretor de recursos humanos. Gustavo vai liderar esse programa junto com você. Queremos fazer uma avaliação completa de todos os funcionários, independentemente do cargo. Queremos perguntar sobre habilidades, formações, idiomas, experiências. Queremos garantir que ninguém mais seja invisível como você foi. Gustavo se inclinou para a frente, sua expressão entusiasmada. Marina, já comecei conversas informais com alguns funcionários ontem à tarde, depois que soubemos do seu sucesso. E você não vai acreditar no que descobri. Temos um porteiro, seu Jorge, que é formado em turismo e fala inglês fluentemente. Ele trabalhou em hotéis de luxo por anos, antes de problemas de saúde na família o forçarem a aceitar um emprego com horários mais flexíveis. Temos uma recepcionista, a Camila, que morou na China por 5 anos e fala mandarim. Ela é formada em comércio exterior. Temos um funcionário da manutenção, o André, que é engenheiro civil formado e fala árabe porque cresceu no Líbano. Todos eles estão em cargos muito abaixo de suas capacidades porque nunca foram perguntados, nunca tiveram a chance de mostrar o que sabem. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela tinha acertado. Havia tantos outros como ela, tantos talentos desperdiçados, tantas histórias não contadas. E agora, finalmente, eles teriam uma chance. Quero falar com todos eles, disse Marina decisivamente. Quero entender suas histórias, suas habilidades, suas aspirações. E quero criar um plano para cada um, não apenas movê-los de cargo, mas garantir que eles tenham o suporte necessário para ter sucesso. Helena sorriu. É exatamente isso que esperávamos que você dissesse. Agendamos reuniões para você com cada um deles ao longo da próxima semana. Mas hoje queremos que você conheça seu novo escritório. Comece a pensar em sua equipe e talvez, ela olhou para Júlia, mostre à sua filha o lugar onde sua mãe vai trabalhar daqui para frente. As próximas horas foram um turbilhão. Marina foi levada para um escritório amplo no 20º andar, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista deslumbrante da Avenida Paulista e além. Havia uma mesa enorme de madeira escura, estantes vazias esperando para serem preenchidas, um sofá confortável em um canto e até mesmo uma pequena mesa de reunião para 6 pessoas. Era um espaço projetado para poder, para importância, para alguém que tomava decisões que afetavam destinos. Júlia explorou o escritório com os olhos arregalados, tocando as coisas com reverência, como se tudo fosse frágil demais para ser real. Mãe, sussurrou ela, parando em frente às janelas, daqui você pode ver o mundo inteiro. Marina se juntou a ela e, juntas, olharam para a cidade se estendendo abaixo delas. Não é o mundo inteiro, disse Marina suavemente, mas talvez seja o começo de algo maior. Helena entrou no escritório carregando várias pastas. Estes são os perfis iniciais dos funcionários que Gustavo identificou.
Também incluí os contratos que já estão em andamento e alguns novos que chegaram esta manhã. A notícia do seu sucesso ontem já está se espalhando no mercado internacional. Temos 3 novas empresas querendo reuniões. Marina pegou as pastas, sentindo o peso delas não apenas físico, mas simbólico. Aquilo era responsabilidade, aquilo era confiança, aquilo era a chance de fazer diferença não apenas em sua vida, mas nas vidas de dezenas, talvez centenas de pessoas. "Pode me dar algumas horas?", perguntou Marina. "Quero ler tudo com atenção. E preciso levar Júlia para casa. Ela tem que estudar." Helena assentiu. "Claro." "E Marina?" Ela hesitou. "Obrigada, não apenas pelo trabalho que você fez, mas pelo que você está fazendo agora, por se importar com as outras pessoas invisíveis. Muitos em sua posição usariam isso apenas para benefício próprio." Marina olhou para Helena, depois para Júlia, depois de volta para as pastas em suas mãos. "Eu fui invisível por 20 anos", disse ela. "Sei exatamente como é ser ignorada, subestimada, tratada como se não importasse. Se posso usar essa posição para garantir que outras pessoas não passem pelo mesmo, então tenho a obrigação de fazer isso." Ela e Júlia deixaram o escritório, pegaram os ônibus de volta para casa. Mas desta vez a jornada pareceu completamente diferente. Júlia não parava de falar, fazendo planos, imaginando possibilidades. Marina ouvia com um sorriso, mas sua mente já estava trabalhando, processando as informações das pastas, planejando como implementar o programa de talentos, pensando em estratégias para as novas negociações internacionais. Quando chegaram em casa, Júlia foi direto para o quarto estudar, mas Marina sabia que a menina provavelmente passaria mais tempo sonhando acordada do que realmente estudando. Ela não podia culpá-la. 24 horas antes, estavam preocupadas se haveria dinheiro suficiente para o mês. Agora tudo tinha mudado. Marina preparou um café, sentou-se na pequena mesa da cozinha e abriu a primeira pasta. Era o perfil de Jorge Almeida, o porteiro. 62 anos, trabalha na empresa há 8 anos como porteiro noturno. Formado em turismo pela Universidade Anhembi Morumbi em 1985. Trabalhou em hotéis 5 estrelas em São Paulo por 15 anos, incluindo o Renaissance e o Maxud Plaza. Fala inglês fluentemente com conhecimentos básicos de francês. Teve que deixar a hotelaria quando sua esposa foi diagnosticada com uma condição que exigia cuidados constantes. O emprego de porteiro oferecia horários noturnos que permitiam cuidar dela durante o dia. Marina sentiu o coração apertar. Outra história de sacrifício, outro talento desperdiçado por circunstâncias da vida. Mas diferente dela, Jorge tinha tido décadas de carreira na área que amava antes de ter que abandonar tudo. Ela fez anotações mentais, pensando em como poderia usar a experiência dele. Turismo, hotelaria, inglês. Talvez ele pudesse coordenar a logística de viagens internacionais para executivos da empresa, organizar eventos corporativos, servir como consultor cultural para parceiros estrangeiros visitando São Paulo. A segunda pasta era de Camila Ribeiro, a recepcionista. 28 anos, trabalha na empresa há 3 anos. Formada em comércio exterior pela FAP. Morou em Xangai por 5 anos, onde trabalhou como assistente comercial em uma empresa de importação e exportação. Voltou ao Brasil quando o contrato terminou e não conseguiu encontrar emprego na área sem experiência local. Aceitou o cargo de recepcionista como temporário, mas ficou porque precisava da estabilidade. Mais jovem, ainda com tempo de construir uma carreira, mas presa em um cargo que desperdiçava completamente sua formação e experiência. Marina pensou nas possibilidades: comércio exterior, mandarim, experiência em Xangai. Com a expansão da empresa para mercados internacionais, alguém com esse perfil seria inestimável. Talvez ela pudesse liderar iniciativas com a China, um mercado que a empresa ainda não tinha explorado adequadamente. A terceira pasta era de André Santos, o funcionário da manutenção. 45 anos, trabalha na empresa há 5 anos, formado em engenharia civil pela Universidade Mackenzie. Nasceu e cresceu em Beirute,
filho de mãe libanesa e pai brasileiro, voltou ao Brasil aos 30 anos. Fala árabe, português e inglês. Trabalhou em projetos de construção no Oriente Médio por 10 anos. Aceitou o emprego de manutenção após uma recessão na construção civil que deixou milhares de engenheiros desempregados. Ficou porque tinha família para sustentar e o mercado nunca se recuperou completamente. Marina fechou a pasta e esfregou os olhos. 3 pessoas, 3 histórias de talentos desperdiçados, 3 oportunidades de fazer diferença. E essas eram apenas as 3 primeiras. Gustavo tinha mencionado que havia mais, que a avaliação completa provavelmente revelaria dezenas de casos similares. Ela pegou um caderno velho que usava para listas de compras e começou a escrever um plano. Primeiro, reuniões individuais com cada pessoa identificada. Entender não apenas suas habilidades técnicas, mas suas aspirações, seus sonhos, seus medos. Segundo, criar um sistema de mentoria e treinamento para prepará-los para novas posições. Terceiro, implementar um processo de avaliação contínua para todos os funcionários da empresa, garantindo que novos talentos fossem identificados regularmente. Quarto, estabelecer parcerias com universidades e cursos técnicos para oferecer bolsas de estudo para funcionários que quisessem complementar sua formação. Era ambicioso, talvez até impossível, mas Marina tinha aprendido nas últimas 24 horas que impossível era uma palavra relativa. 24 horas antes, era impossível que uma faxineira salvasse uma empresa multinacional do colapso. 24 horas antes, era impossível que ela se tornasse diretora. 24 horas antes, era impossível que sua vida mudasse tão radicalmente. O final de semana passou em uma névoa de planejamento e preparação. Marina visitou uma loja de roupas no sábado, algo que não fazia há anos, e comprou 3 conjuntos formais adequados para uma diretora. Nada extravagante, nada que gritasse novo rico, mas roupas de qualidade que a fariam sentir-se confiante e profissional. Júlia a acompanhou, oferecendo opiniões e rindo, quando Marina experimentou saltos altos pela primeira vez em décadas. Domingo à noite, Marina estava sentada na cama, olhando para o uniforme de faxineira pendurado no armário. Tinha usado aquele uniforme por 20 anos. Tinha suado nele, tinha chorado nele, tinha carregado o peso de 2 décadas de invisibilidade dentro daquele tecido azul marinho. Parte dela queria guardá-lo como lembrança, como prova de onde tinha vindo. Mas outra parte sabia que precisava deixar aquilo para trás, não com vergonha, mas com gratidão por ter sobrevivido. Ela dobrou o uniforme cuidadosamente e o colocou em uma sacola. Na segunda-feira, o doaria para alguma instituição de caridade. Talvez outra mulher precisasse dele, talvez outra pessoa estivesse lutando para sobreviver como ela tinha lutado. E talvez, apenas talvez, aquela pessoa também tivesse uma história escondida. Talentos não reconhecidos, um futuro esperando para ser descoberto. Segunda-feira chegou com um céu azul brilhante e uma sensação de possibilidades infinitas. Marina acordou, vestiu um de seus novos conjuntos, prendeu os cabelos em um coque profissional e olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta era simultaneamente familiar e estranha. Mesmos olhos, mesmo rosto, mesmas marcas do tempo. Mas havia algo diferente na postura, nos ombros retos, no queixo levantado. Havia dignidade, havia propósito, havia a recusa de voltar a ser invisível. Júlia a abraçou antes de ela sair. Você é incrível, mãe. Vai mudar o mundo. Marina beijou a testa da filha. Vou tentar, filha. Vou tentar. A jornada de ônibus foi a última vez. Helena tinha insistido que a empresa forneceria um carro com motorista para Marina, parte do pacote de benefícios de diretora. Mas Marina tinha pedido um tempo, querendo fazer aquela última viagem do jeito antigo, querendo sentir a transição completamente. Quando chegou ao prédio, Marcelo, o segurança, a cumprimentou com um sorriso enorme. Bom dia, diretora Marina. O Sr. Jorge quer falar com a senhora quando tiver um tempo. Marina sorriu. Jorge, o porteiro que falava inglês e tinha décadas de experiência em hotelaria. Diga a ele que passo na portaria no final do dia. Ela subiu para seu escritório e, pela primeira vez,
Usou o elevador executivo em vez do de serviço. Foi um momento pequeno, mas simbolicamente enorme. Quando as portas se abriram no 20º andar, Helena estava esperando, junto com Gustavo. "Bom dia, Marina", disse Helena. "Pronta para seu primeiro dia oficial?" Marina respirou fundo. Mais do que pronta. Eles a guiaram para uma sala de conferências onde estavam reunidos cerca de 20 funcionários, todos olhando-a com expressões que variavam entre curiosidade, esperança e gratidão. Marina reconheceu alguns rostos, pessoas que tinha visto nos corredores durante anos, pessoas que, como ela, tinham sido invisíveis. Helena fez as apresentações formais, explicou o programa de identificação de talentos e então passou a palavra para Marina. Ela se levantou, olhou para todos aqueles rostos e, de repente, sentiu o peso da responsabilidade. Aquelas pessoas estavam depositando suas esperanças nela, confiando que ela poderia mudar suas vidas como tinha mudado a própria. "Obrigada por estarem aqui", começou ela, a voz firme, mas calorosa. "Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando por que foram convocados, o que esse programa significa, se é real ou apenas mais uma promessa vazia. Então vou ser direta com vocês. Esta empresa, como muitas outras, cometeu um erro terrível por anos. Assumiu que cargo define capacidade, que uniforme determina valor, que invisibilidade significa insignificância. E pagamos todos o preço por esse erro." Ela pausou, deixando as palavras penetrarem. "Durante 20 anos, fui faxineira, aqui. E durante 20 anos carreguei conhecimentos que ninguém perguntou sobre, idiomas que ninguém sabia que eu falava, experiências que ninguém imaginou que eu tinha. E eu não sou única. Vocês também carregam mundos inteiros dentro de vocês. Talentos, habilidades, sonhos que foram ignorados, subestimados ou esquecidos." Ela viu cabeças acenando, viu lágrimas começando a se formar em alguns olhos. Este programa não é caridade, não é favor, é justiça, é o reconhecimento de que desperdiçamos vocês, e ao desperdiçar vocês, desperdiçamos oportunidades, potencial, possibilidades. E isso termina agora. Um homem na frente levantou a mão timidamente. Marina o reconheceu como André, o engenheiro que trabalhava na manutenção. "Sim?" "Desculpa a pergunta", disse ele, a voz carregada de emoção. "Mas por que devemos acreditar que desta vez é diferente? Quantas vezes nos prometeram oportunidades que nunca vieram?" Marina assentiu, entendendo a desconfiança. "É uma pergunta justa. E a verdade é que não tenho como provar agora que é diferente. Só tenho minha palavra e minha história. Mas vou dizer isso. Eu não vou desistir de vocês. Não vou deixá-los se tornarem invisíveis novamente. Porque sei exatamente como é. Os meses seguintes foram uma transformação que ultrapassou tudo que Marina poderia ter imaginado naquele primeiro dia, quando sua vida mudou. O programa de identificação de talentos, que tinha começado como uma condição para ela salvar os contratos internacionais, tornou-se a iniciativa mais revolucionária da história da Alcântara Consultoria. Jorge Almeida, o porteiro de 62 anos, foi a primeira grande história de sucesso. Marina o transferiu para uma posição recém-criada de coordenador de experiência internacional, onde ele usava seus anos de hotelaria de luxo para garantir que parceiros estrangeiros se sentissem verdadeiramente bem-vindos em São Paulo. Ele organizava itinerários culturais, selecionava restaurantes adequados a cada cultura, coordenava transporte e hospedagem e servia como embaixador cultural da empresa. Na primeira visita oficial da equipe espanhola de Barcelona, Jorge impressionou tanto os executivos com sua atenção aos detalhes e conhecimento cultural que eles pediram especificamente para trabalhar com ele em futuras negociações. Marina lembrava-se da conversa que teve com Jorge uma semana após sua transferência. Eles estavam no escritório dela, e o homem tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava uma foto da esposa que tinha partido 2 anos antes. "Ela sempre acreditou em mim", dizia Jorge, a voz embargada. "Sempre disse que eu voltaria a fazer o que amava. Mas eu tinha desistido, sabe? Tinha aceitado que aquela parte da minha vida tinha acabado. E então você apareceu e me deu uma segunda chance.
Me deu dignidade de volta. Camila Ribeiro, a recepcionista de 28 anos que falava mandarim, tornou-se líder de uma iniciativa completamente nova de expansão para o mercado chinês. Marina a colocou em contato com parceiros em Xangai e, em 3 meses, Camila tinha negociado contratos preliminares com 2 empresas chinesas interessadas em parcerias tecnológicas. Ela viajou para a China como representante oficial da empresa, algo que teria sido impossível antes. Quando voltou, Camila procurou Marina com uma proposta ambiciosa de criar um departamento inteiro focado em mercados asiáticos. "Você mudou minha vida", disse Camila naquela reunião, os olhos brilhando com determinação e gratidão. "Eu tinha desistido de ser mais do que uma recepcionista. Tinha me conformado. E agora estou negociando contratos milionários, viajando internacionalmente, fazendo diferença real. E quero fazer o mesmo por outras pessoas. Quero que este programa cresça, que alcance mais gente, que mostre que vale a pena acreditar." André Santos, o engenheiro de 45 anos que trabalhava na manutenção, teve talvez a transformação mais dramática de todas. Marina descobriu que ele não apenas falava árabe e tinha experiência no Oriente Médio, mas também tinha conexões profundas com empresas de construção em países árabes. Ela o colocou como consultor técnico em uma proposta que a empresa estava desenvolvendo para projetos de infraestrutura no Golfo Pérsico. André não apenas ajudou a vencer o contrato, mas identificou oportunidades que ninguém mais tinha visto, usando seu conhecimento cultural e técnico para criar propostas que respeitavam tradições locais, enquanto ofereciam inovação tecnológica. Um dia, André trouxe sua família para conhecer Marina. Sua esposa, seus 2 filhos adolescentes, todos com lágrimas de felicidade. "Meus filhos estavam começando a sentir vergonha do pai", disse ele, a voz baixa, mas firme. "Vergonha porque eu era o pai engenheiro que trabalhava na manutenção. E agora eles me veem coordenando projetos internacionais, usando minha formação, sendo respeitado. Você não apenas mudou minha carreira, Marina. Você devolveu meu orgulho, minha identidade, devolveu o pai que meus filhos mereciam ter." Mas as histórias não pararam com os 3 primeiros. A avaliação completa revelou 37 funcionários com habilidades significativamente subutilizadas.